Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Thomas Maciel e esse aqui é o Storyball. Muito bem, pessoal, o tema de hoje é sobre o Santos. Aquele Santos do Pelé, bicampeão da Libertadores na década de 60 e bimundial daquele período. Um time tão popular como aquele, campeão do mundo, fazia com que muitas pessoas se interessassem por aquele clube e não diferente, né, também despertasse o interesse de diferentes lugares do mundo e diferentes ideias no mundo. Na África, o Santos foi várias vezes, né, para disputar ali alguns torneios, jogos comemorativos, amistosos e tal, na década de 60. Essas turnês, o time do Santos foi chamado para jogar na Nigéria, país que ali vivia um conflito, né, um confronto, uma guerra civil, desde 1967 e perdurou até 1970. Esse confronto envolvia dois grupos, políticos e ideológicos. Havia o governo militar que comandava a Nigéria naquele período e também os separatistas de Biafra, uma região no sudoeste do país, né, que devido às suas reservas de petróleo era muito explorado pelo governo militar. E eles queriam uma separação naquele período. Então, por isso, esse era o motivo da guerra civil do país. Um conflito dessa magnitude, né, desse tamanho, uma guerra civil dentro do país, ocasionou 2 milhões de mortes no país, né? Então a gente tem uma perda humana muito significativa nesse sentido, e é por isso que há muito interesse, principalmente do governo que estava no comando, de trazer nesse período ali um time, um clube que, né, ajudasse a agregar, mas isso era feito com o interesse justamente de manter a imagem de controle, principalmente do governo militar. Essa partida não fazia parte inicialmente da turnê, que havia terminado em Moçambique. Então, após o final da turnê ali em Moçambique, o Santos iria retornar para o Brasil. Mas surge então essa possibilidade desse jogo na Nigéria, né? Mais precisamente na cidade de Benin, aonde ficava ali a sede administrativa do país naquele momento e onde ficava a sede do governo, justamente para fazer jus, digamos assim, à força que o governo tinha naquele lugar e para mostrar também o poder, né, através desse jogo festivo. Foi com essa ideia, então, que o governo militar entrou em contato com os organizadores da turnê do Santos naquele período e chamou eles para mais esse jogo na Nigéria. É importante frisar, pessoal, que a África é um território que foi muito dividido principalmente pela política do imperialismo, né, que foi impregnada ali, foi empregada por vários países europeus, onde o continente ficou fatiado em vários pontos, né, em vários locais, e depois foi reunificado, unindo países num território, pessoas num território só, em países que não necessariamente correspondiam à cultura ou identidade daquele país. Então, a gente tem que parar para pensar um pouquinho que essa política do imperialismo, ela acabou colocando no mesmo lugar muitas pessoas, muitas culturas diferentes e muitas vezes conflitantes. Houve também muito envolvimento da ONU, de artistas, né, de pessoas engajadas em terminar esse conflito na região ali de Biafra, né, entre esses dois governos, digamos assim, na Nigéria. Então eles tentaram intervir e tudo, mas nada resolvia o problema. Tá gostando desse vídeo? Então deixa o seu like, compartilha com seus amigos que gostam de história, de futebol e não esquece de se inscrever no canal, beleza? Ajuda a gente a crescer e a continuar fazendo conteúdo aqui para vocês. Como eu disse, a turnê do Santos se encerrava em Moçambique, mas aí teve esse jogo marcado, né, para justamente usar como propaganda por parte do governo militar da Nigéria, que era quem comandava as ações ali, quem estava comandando o país, digamos assim, e enfrentando a resistência biafrense, né, para combater esses separatistas que queriam ficar com essa região. Então era o governo militar que estava tentando usar o Santos, né, o jogo com o Santos,
para mostrar para o mundo uma imagem de controle, de domínio sobre aquela situação. Então, no dia 4 de fevereiro de 1969, a gente tem essa partida, né, que acontece ali de uma mistura de jogadores de vários times da Nigéria contra o time do Santos de Pelé. Um aspecto importante de frisar aqui é que os jogadores do Santos não sabiam desse conflito armado que estava acontecendo na Nigéria. Tanto que tem algumas passagens, né? Se a gente for pegar o depoimento de alguns jogadores, que eles nem sabiam que estava rolando guerra, né? O pessoal de propaganda ali, da organização desse jogo, que chegou e falou: ah, vocês vão parar a guerra, vocês vão parar a guerra. Então, essa ideia de que o Santos parou a guerra também vem muito disso, né, do que as pessoas chegaram e falaram para os jogadores naquele momento. E isso dá uma importância, uma significância para quem viveu aquele período, aquele momento, e para a história do clube, como tem os cantos da torcida, né, santista, que fala que só o Santos parou a guerra, são muito importantes para a construção de identidade e para uma afinidade, né, entre a torcida e o clube. E a ideia que foi vendida para os jogadores, para a comissão técnica e a organização do evento, é que havia um cessar-fogo no conflito justamente para que o jogo ocorresse. Porém, algumas versões de historiadores, né, que se debruçaram sobre essa temática, em especial o historiador, pesquisador da USP, o José Paulo Floresano, ele pesquisa sobre isso, né, a sua tese de doutorado é sobre isso, e ele parou para analisar, será que o Santos parou realmente essa guerra? Ou o que tem por trás dessa história? Aí ele foi atrás dessas informações e ele descobriu que o conflito, né, que foi dito para os jogadores ali, que acabou, que parou por causa do jogo e tal, na verdade não era bem assim. A região de Benin, a cidade de Benin, ela já estava sob o controle militar há alguns tempos, do governo militar há algum tempo, então não estava realmente em conflito. A região onde estava ocorrendo o conflito era a mais ou menos 300 quilômetros dali, né? E isso já com os separatistas de Biafra muito controlados, com seu território muito reduzido, então não havia exatamente um conflito armado na cidade de Benin. Claro que se a gente parar para pensar, a história ganha muito mais significado se você falar que o Santos, né, foi um time que conseguiu parar a guerra. E isso é legal, isso marca a história e constrói a identidade de um clube, a importância desse clube, até porque ele foi levado justamente para lá por causa da sua imagem, para a utilização da sua imagem, né, pelo governo militar para demonstrar, como eu falei, a questão do controle, a questão da força e a questão também de como o esporte ali funciona, né? Ele também é um meio de propagar ideias. Em relação ao jogo, o Santos venceu tranquilamente, né? Venceu por 2-1 a partida ali sem maiores sustos, né? Mas e ali encerrou a sua participação nessa turnê pela África e tal, né? É importante salientar que essas visões sobre um fato, sobre a questão da história, não diminuem o feito do clube, não diminuem essa questão construída, essa imagem construída em relação ao Santos de Pelé, que realmente foi icônico, é um dos times mais lembrados, tanto pelas torcidas, quanto por jornalistas e pela história do futebol. Então, a questão se parou ou não a guerra, aqui a gente traz um pouquinho dos dois lados, mas é importante que a gente tenha essa noção da importância que esse clube teve no futebol. Certo, pessoal? Gostou desse vídeo? Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. E fica a minha lembrança aqui para vocês novamente. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha, segue a gente no Instagram, @storyball, no TikTok também estamos lá, @storyball, e eu aguardo vocês para mais vídeos na semana que vem. Obrigado e falou!